Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cristão em Cena e eu sou o Fábio Franco e esse é mais um dos nossos episódios e vamos falar sobre Stranger Things. Bom, o Stranger Things ele nos mostra um problema, é a analogia que nós vamos fazer com um mundo invertido. E o problema não são só os monstros que lá existem, mas o mundo que nós temos que é invertido. O mundo que é invertido aqui dentro. E na série, o Upside Down é como se fosse uma versão distorcida da realidade. Tudo parece igual, mas tá tudo morto. Tudo tem a mesma forma, mas não tem nada de vida. Lá é frio, é escuro, é hostil, é perigoso. E é muito mais perigoso ainda quando as pessoas começam a achar que aquilo é um lugar normal. Por exemplo, o Will ele ficou preso muito tempo ali dentro e ele achava que não ia mais sair dali. Ele começou a viver ali, né? Ele procurava assim meios para sair dali, mas ele não tinha tanta esperança de como ele sairia dali. E isso vai se conectar de alguma forma com o que o profeta Isaías diz em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, e trocam as trevas por luz e luz por trevas. Isaías, então, ele está descrevendo uma sociedade que distorceu o seu senso de direção moral, que inverteu valores e distorceu valores e começou a chamar aquilo que era escuridão de luz. E esse povo já estava vivendo no seu mundo invertido, porém eles não percebiam isso. E é exatamente dessa forma que o pecado faz com a gente. Ele não só nos afasta de Deus, mas ele distorce a realidade na nossa volta. Ele nos faz viver de cabeça para baixo, para acharmos aquilo que é leve, pesado. Achar que aquilo que é seguro é o que vai nos destruir. Achar que aquilo que é bonito é algo que pode também nos corroer por dentro. Então, vai haver assim uma inversão de valores e quase que não perceptível. E em Stranger Things, sem contar ali o Will, né, pelo menos até agora, na quinta temporada a gente não sabe, mas o mundo invertido é um lugar onde as pessoas não conseguem sobreviver sem ser moldado ou transformado por ele, ou mesmo morto. Lá o ar é tóxico, as estruturas são violentas, e tudo ali vai tentar moldar você pela hostilidade daquilo. E mais uma vez, assim também é o pecado. Ele vai tentar te transformar, ele vai fazer de você uma pessoa diferente. E eu queria falar sobre 3 sinais que podem mostrar que você está vivendo num mundo invertido. E a gente depois vai tentar fazer um paralelo com isso para tentar resolver esse nosso problema. Em primeiro lugar, é tentar achar que tudo aquilo que é normal, moderno ou todo mundo faz aquilo, é o que vai tentar destruir tentar destruir os seus relacionamentos, vai tentar fazer com que você esteja sempre para baixo. É exatamente sobre o Isaías que nós falamos, é tentar fazer com que tudo aquilo que é trevas pareça-se luz. Um exemplo disso é quando nós dizemos assim, isso é só uma brincadeira, é zoeira, mas na prática é fofoca, é mentira, é exibicionismo, e para tentar deixar com que isso seja normal, nós chamamos isso de personalidade. Nós dizemos, é a forma como eu sou, mas fazer essas coisas é simplesmente mostrar que aquilo que é mal, você tenta fazer com que aquilo que é mal seja bom, está invertendo o valor. Outro exemplo muito comum, eu não sou contra assistirmos qualquer tipo de filme, ou ouvir quase todo tipo de música, eu também tenho música aqui, Deus é mais, mas sempre com muito cuidado. E outro exemplo de quando a gente trata aquilo que é mal como bom é quando nós assistimos um filme ou ouvimos uma música e dizemos assim, é só um filme, é só uma música, mas aquilo começa a te deixar mais frio, começa a te deixar mais ansioso e começa a te deixar cada vez mais distante da sua fé ou moldando as suas palavras, fazendo com que você tenha um pensamento diferente daquilo pelo qual você deveria lutar ou distante das escrituras. A segunda coisa que mostra que nós podemos estar no mundo invertido sem perceber é que nesse mundo invertido você sabe que você está preso e de alguma forma ninguém consegue te ouvir. E isso é exatamente o que o pecado faz com a gente.
Ele vai tentar te convencer a lidar com todos os seus erros, com tudo aquilo que você está fazendo sozinho. E aí você começa a sofrer porque você não consegue falar com as pessoas e achar que aquilo é normal. Então você não pedir ajuda é como se você achasse que aquilo vai te tornar forte. Você não falar sobre algo que te preocupa ou que é pecaminoso vai fazer com que você acredite que seja a maturidade da sua parte. Tentar fazer tudo isso sozinho, tentar engolir tudo isso sozinho, vai tentar inverter a sua percepção de querer pedir ajuda e achar que isso é agir por fé. Mas na verdade é só esse mundo invertido te deixando cada vez mais distante das pessoas, te deixando cada vez mais em silêncio. E ninguém consegue sair dessa dimensão sozinho. Então, o segundo ponto é achar que você consegue sair disso sozinho. Você consegue fugir do mundo invertido sozinho. Você consegue mudar essas coisas sozinho. Mas quando o teu pensamento já está ali conformado com essas coisas, é muito complicado sair dessa sozinho. Então nós temos que ter amigos que nos ajudem, nós temos que... uma das coisas que nós sempre estamos batendo em cima é viver em comunidade, viver com os irmãos, participar das coisas, falar sobre aquilo que você sente. E isso entra também no terceiro ponto, que é tentar enfrentar os seus monstros sozinho. Então o Vecna, ele não só é o Vecna, mas ele escolheu alimentar essas coisas. Então ele foi cultivando tudo isso que era mal dentro dele sozinho. Ele sofria em silêncio, ele não falava nada para ninguém e cultivava aquela raiva, aquele ódio sozinho. Então ele não enfrentou aquilo, ele se uniu àquilo, ele alimentou esses desejos mal. E é assim que muita gente tem tentado viver, alimentando suas feridas, alimentando o seu ego, alimentando a sua raiva, cultivando e alimentando os seus vícios. Isso vai te transformar, isso vai te transformar num Vecna, isso vai te transformar num Demogorgon, porque se você alimenta os seus vícios, como o vício da pornografia, e acha que consegue vencer isso sozinho, e às vezes até consegue pensar, não, mas se eu tenho esses desejos, é porque isso é legítimo, mas não é. Você está tentando transformar algo de muito ruim em algo bom. E essa inversão de valores, esse mundo invertido do pecado, vai te moldar, vai te transformar e vai te afastar cada vez mais de Deus, vai te deixar lá naquele mundo invertido. E você não vai conseguir lutar contra essas coisas. Então nós precisamos de ajuda. Porque aquilo que você não consegue lutar, contra aquilo que você não consegue lutar, aquilo que você não consegue curar, ele vai acabar se tornando o teu reino. E aquilo que você alimenta, como uma analogia, né? Aquilo que você alimenta no escuro, um dia vai governar você. E é aí que entra a beleza da kenosis de Cristo, que seria o esvaziamento voluntário de Cristo, que está em Filipenses 2, onde Jesus, sendo Deus, entra nesse nosso mundo invertido, na nossa distorção, e sem se contaminar por este mundo, ele vem para nos resgatar dele. Então Cristo faz o contrário de Vecna, que entra no mundo para corromper. Cristo entra para nos salvar, Cristo entra para nos moldar e mudar. Cristo se esvazia para entrar na nossa guerra, assim como a Eleven entrava no mundo invertido, era para ajudar, era para salvar, não para piorar as coisas. E é isso que faz do Evangelho não só uma melhoria de vida ou mudanças significativas, mas muito mais do que isso. É uma transformação real do ser humano. É sobre virar o mundo de cabeça para baixo. Ele restaura direções, ele molda o nosso caráter e vai nos tirar desse mundo que é tóxico e nos devolver a pureza, ao ar de verdade, aquilo que é mais leve, aonde nós podemos ver luz. E talvez você possa estar vivendo num mundo mais invertido do que imagina. Num mundo onde, para você, aquilo que as pessoas chamam de mal, ou de errado, ou de pecado, até que você pode ouvir de alguém falar, isso é pecado e tal, para você isso pode soar normal. Então saiba que você está sofrendo no mundo invertido e está tratando os valores morais de forma invertida. E isso vai fazer com que você não queira mais sair dessa. Você talvez vá sofrer como o Will. E o chamado desse vídeo é a olhar para Cristo e ver que
Você, dentro desse mundo invertido, é onde ele veio te buscar, é o que ele veio fazer, ele veio nos resgatar, ele veio nos tirar desse mundo de valores corrompidos e de uma moral subjetiva e má. Não só para mudar a nossa vida e deixar ela melhor, mas para fazer com que nós olhemos para ele e deixamos ser resgatados por ele, para que a nossa vida tenha, de fato, uma mudança real, não só por fora, mas por dentro, uma luta contra aquilo que nós achamos normal. É morrer para nós e viver para Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, fala aí alguma coisa, diz aí algo sobre a série, diz aí algo sobre o canal, diz aí algo sobre qualquer coisa. E manda o vídeo aí para alguém que gosta também de Stranger Things, para alguém que gosta do tema, porque nós, às vezes, temos tantas coisas aí para no meio da semana para resolver, para fazer e tal, e os vídeos acabam sendo atrasados e tudo mais, mas quando a gente vê aí comentários de pessoas que dizem, gostei, legal, foi um comentário muito legal e tal, não sei o que, gostei do versículo e tal, são coisas que nos dão um incentivo. Então, por favor, comenta, compartilha e curte esse vídeo, envia para seus amigos. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você que gosta do Cristão em Cena, valeu!